pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Fé e Razão. Olá, doutor Eduardo. Olá, Delminha, tudo bem? Graças a Deus. Aqui acreditamos que a ciência cuida do corpo. E a fé fortalece a É alma. isso aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fé e Razão. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos nossos projetos, é isso? Vamos falar um pouquinho de como. Bom, a gente já contou um pouco da nossa caminhada, né? Vocês já ficaram sabendo um pouquinho da minha história, um pouco da história do doutor Eduardo Brigídio. Tem algumas coisas ainda que ele vai contar, né? Tipo, do galinho cocó, que ele esqueceu, mas, Em pílulas. né? Vai contar pra gente. Isso. E também como foi que chegamos à Piedade, como que foi a construção da nossa clínica. E hoje nós queremos contar um pouquinho dos nossos projetos com as feridas. Antes disso, queria agradecer aos nossos parceiros, né? Sim. A Ré Consultoria, que faz seguros. Se você precisar de um seguro saúde, fala lá com o Arlindo na Ré. Ou também um consórcio. A Única. A Única, materiais hospitalares, tudo que você precisa para curativo. Se você tem algum familiar acamado que precisa de um cuidado especial, precisa de determinados materiais, é só você ir até a Única, que lá você vai encontrar tudo o que você precisa. A Ótica Salvador. A Ótica Salvador Ferreira. Ferrer. 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 Tem até um jingle na rádio que toca, que é bem legal. É. É uma ótica familiar. Lá você vai ser muito bem recebido. Você vai experimentar seu óculos direitinho. Tem a doutora Patrícia também, que é a filha do seu Salvador, que ela vai te dar todas as orientações que você precisar e também vai estar tirando as dúvidas. Ao nosso Instituto Brigídio, que é nossos consultórios, nossas clínicas, um em Piedade, aqui perto de Sorocaba, e outro em São Paulo. E ao nosso Flebogel, né? Que é o gel já da família brasileira para dores musculares, varizes, síndromes pós-trombóticas, traumas, né? É verdade, é uma Então, verdadeira bênção. é isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos nossos projetos, né, Delmia? Sim, vamos falar sobre os nossos projetos, como nasceu o nosso projeto. Posso falar o nome? Pode. Posso falar o nome? Olha Pode, só. pode sim. O projeto Nazareno. Mãos que curam feridas do corpo. E da alma. Vamos falar um pouquinho disso, doutor? Vamos. Quando chegamos, né, a gente já falou, né, quando nós chegamos em Piedade, nós começamos com um programa na Rádio de Belém Sim. e, de repente, começou a aparecer um monte de feridas, não é isso? Várias Muitas feridas. feridas de pé diabético, feridas de varizes, escaras, cuidamos muito de escaras, Sim. principalmente na pandemia, né? Escaras que ninguém queria cuidar, davam alta com escara, né? Tem até a história lá, depois Sim. a gente conta. E aí nós começamos a cuidar muito de feridas, né? E eu sempre fui um defensor que toda ferida você tem que cuidar de todo o corpo, do soma, O né? sistema inteiro, né? Isso, porque é um desarranjo, uma ferida é um desarranjo da pele, mas se você tiver com a parte metabólica, se você tiver ruim, né? Por exemplo, um diabetes descompensado, a hipertensão arterial descompensada, ruim, faltando vitamina, faltando nutrientes, você não consegue fechar uma ferida. E a gente partindo, e também, principalmente, tratando a causa, A né? causa. Então, Importantíssimo. começou a chegar muitas feridas e a gente começou a fazer os nossos tratamentos, os nossos protocolos, e a gente tem um índice muito grande de fechamento dessas feridas, né? Daí nasceu a ideia de falar, por que não aumentar esses protocolos para outros locais, né? E Sim. nasceu o projeto Nazareno, né? Que a gente estamos começando a Estamos executar. colocando em prática. Exatamente. Porque a nossa clínica acabou se tornando um pequeno pronto-socorro, porque hoje nós recebemos pessoas da região toda, graças a Deus, elas chegam lá, a gente conversa, escuta, a gente vai entendendo como foi que abriu aquela feridinha, como foi tendo a piora.
Aí eles vão contando os lugares por onde passaram, que tentaram, um tratamento, mas nada de todos sem sucesso, É, né. normalmente a ferida ela percorre, né, um caminho Uhum. até chegar numa hora que a pessoa não aguenta mais, Aguenta e mais. aí chegava na nossa clínica. Então nós tratávamos de feridas de alta complexidade, tratávamos Sim, não, tratamos de feridas de alta complexidade. Um índice absurdo, perto da literatura de cura. E eu falo isso com toda tranquilidade. e com um pequeno grande detalhe, como essas pessoas já haviam percorrido um longo caminho, já terem passado por inúmeros especialistas, quando eles chegavam e chegam ainda, a gente falava: "Olha, precisa fazer isso, 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 vai ficar em tanto". E aí vinha a resposta, né, doutor: "Puxa vida, eu já gastei tanto, agora eu não tenho condições. Como que eu preciso tratar, mas agora eu não tenho como". E como nós, a gente conhecendo o problema, conhecendo a doença, sabendo da gravidade, o que aquilo poderia fazer com a pessoa, como que a gente, sendo dessa área, iria falar: olha, tudo bem, se você não pode pagar, quando você puder, você volta. Não, não tem como, é muito desumano. Então, assim, a gente começou a tratar, né? Aos pouquinhos a gente foi cuidando, foi cuidando. E aí pensamos, por que não uma parceria entre público e privado? Porque seria uma forma honesta, digna para essas pessoas, e porque, querendo ou não, é um tratamento moroso e que também, dependendo do tipo de ferida, tem um custo mais elevado, né, doutor? Sim, depende e às vezes é um tratamento de alta complexidade. Complexidade. Por exemplo, um pé diabético que não tem circulação na perna, tem que fazer angioplastia, tem que fazer cirurgia em hospital de alta complexidade, né. E isso não depende, é muito difícil, Sim. né, da gente conseguir fazer isso. Diferente de uma úlcera venosa, uma úlcera varicosa, que você pode tratar as varizes, pode tratar até as veias que estão causando a ferida, né. Então a gente tem que descobrir a causa da ferida. Mas nem tudo são flores, né, Del? Não. Quando chegamos na cidade, nós até hoje, nós temos uma certa rejeição, Uhum. né, pelos órgãos públicos da cidade. Então, assim, hoje nós nos viramos sozinhos, né, porque o que que acontece, né, não temos apoio zero de prefeitura, zero de Santa Casa, né, não temos apoio nenhum. E essa falta de apoio acabou que a gente tem custos, né, as clínicas custam dinheiro, os curativos custam dinheiro, né, e quem consegue tratar, a gente vê que as famílias se esforçam para poder tratar e Uhum. a gente consegue até, tratar parcelando, fazendo curativo semanal, né, tratando até da parte espiritual, né, Delma. Sim. E hoje nós somos referências aqui na região para 27 cidades, né. E como eu sempre falo, né, às vezes a gente não entende os caminhos que Deus vai tomando, o porquê da de da gente tentar abrir uma porta, aquela porta não abrir pra gente, a gente vai compreendendo melhor, né. E, então, quando a gente precisava, por exemplo, de uma medicação que fosse endovenosa, e a gente tentava colocar aquela pessoa na parte pública para ver se conseguiria aquela medicação, né, para fazer o tratamento certinho, a gente tinha uma recusa, tinha um não bem grandão, né. Que a gente fez? Equilibramos melhor o nosso espaço, adequamos ainda mais a clínica, e aí começamos a ter essas medicações. Então, através desses nãos que nós recebemos, hoje o paciente ele sabe que ele vai chegar até nós, ele vai passar em consulta e depois disso vai passar pelos procedimentos, vai ser medicado e vai embora para casa
só vai precisar passar na farmácia no dia seguinte, porque lá a gente já dá até a primeira dose do antibiótico. A dose de ataque, na verdade, Sim. né, que é uma dose maior, né, uma dose de ataque. Porque quando chega pra gente as feridas, normalmente elas estão contaminadas, tem que se fazer uma limpeza, né, então a gente tem um pequeno centro cirúrgico para pequenas cirurgias, no qual a gente consegue fazer limpeza, Uhum. debridamento, né. Como eu disse, nossas feridas são complexas. E aí a gente vai, estudando o caso, vendo. Tem, pessoas que a gente mexe em toda a medicação de hipertensão, de diabetes, de colesterol, trata tudo. Trata por inteiro, até a parte nutricional, né, É a importantíssimo. suplementação nutricional. Porque o pessoa que tem uma ferida, eu falo que tem uma chaga, né, e ela é espoliada. Ela é espoliada. O que que é espoliada? Espoliada é a pessoa que está faltando vitamina, está faltando proteína. Por quê? A ferida dói demais, ela não come direito, ela Não emagrece, não não dorme. dorme, então. E aí o que acontece? A gente tem que fazer uma suplementação também, né? Então, nós temos um protocolo bem completo e nós queremos implantar isso a nível de saúde pública, né, a nível, né, ser referência em tratamentos, porque nós temos essa expertise. Sim, porque a gente sempre diz o seguinte: nós fazemos tantas coisas com tão pouco, imagina se a gente tivesse um pouquinho mais de condições, o quanto mais poderíamos fazer. Eu me lembro até de pedir auxílio a um secretário de saúde, da região, porque nós estávamos ali com um paciente que precisava de ser hospitalizado, porque a ferida dele era uma ferida um pouquinho mais complicada, era uma ferida química, né, É, o precisaria de diabético, né, um pé diabético, precisaria ser feito uma angioplastia, né, ou então uhum, uma revascularização da perna, né. Revascularização é jogar o sangue onde tem para onde não tem, sim, de uma área doadora para uma área receptora, né, então precisaria de um hospital de alta complexidade, sim. né. E aí, vai lá eu lá, né, passei óleo de peroba na cara, porque eu já tinha ouvido não de várias formas, né, falei: "Vamos lá, não tem problema, vou bater de novo, lá". Aí falei: "Oi fulano, como que você tá? Tudo bem?". "Ah, tudo". "Então, tem um paciente que mora em tal lugar, essa pessoa não tem condições, ele tá precisando de internação, porque é um caso difícil". Expliquei toda a situação. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim: "Delma, da onde que você arruma tanta ferida? Veja isso aqui". Eu fiquei olhando assim na cara dele, né, eu falei: "Como assim? Você é secretário de saúde?". Nós trabalhamos, temos a clínica numa cidade que a maior parte tem um perímetro rural, a parte urbana é pequenininha. E a maioria das pessoas trabalham no campo. Como que você não conhece a realidade dessas pessoas? Ele simplesmente me deixou falando sozinha, né? E fui conversar com o doutor, né? Falei assim, tá difícil. Ele perguntou para mim da onde que a gente arruma tanta ferida. Não, mas tem casos e casos, né. Por exemplo, teve uma época que na cidade tinha um ambulatório de curativo. Uhum. E eu me lembro de um caso que acabou na nossa clínica, que ela morava distante 5 quilômetros do ambulatório Era uma senhora de 41 anos. para fazer o curativo, já tinha uns 5 anos de ferida, era uma úlcera varicosa, né, de perna, uma úlcera. E ela chegou, foi a pé, porque não tinha transporte público. Chegou no local, o doutor falou: "Tá tudo bem?" Ela falou: "Tá, então passa para fazer o curativo". Aí ele não olhou. Foi com a enfermeira, a técnica, não lembro, não vou citar nomes nem. E aí ela falou o seguinte: "Tá tudo bem? Tá, então você leva a pomada, a gaze e a faixa". Então ela andou 10 quilômetros, 5 de ida e volta para fazer isso. Nem abriram. É um descaso muito grande nesse setor, né. Eu vou dar alguns dados. Posso dar alguns dados, Delma?
da importância em saúde pública das feridas. Nós vamos trazer depois, né, deputados, nós vamos trazer gente aqui que nós vamos convidar. Então, inicialmente, esses podcasts nossos está sendo para a gente nos Uhum. apresentar, falar do nosso trabalho e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a população envelheceu. Estima-se que em 2030 a população idosa vai ser maior do que a população jovem. A maioria das feridas, principalmente as venosas e diabético, escaras, são na população acima dos 60 anos. Se a população está crescendo, a população está vivendo mais, está crescendo, está tendo mais doenças neurológicas, tem pessoas que ficam na cama, então vão ter escaras, Uhum. possivelmente, se mal cuidadas, tal. Hoje já, se você somar tudo que se gasta em insumo, internação com feridas, já está gastando mais do que algumas doenças vasculares, como AVC, por exemplo. E aí, então, o custo em saúde pública é enorme. Então, nada melhor do que você prevenir e tratar a causa. A prevenção sempre é o melhor caminho, né, É. doutor? A ferida, ela não afeta a pessoa, ela afeta a família. Por quê? Porque muda completamente a rotina da família. Por exemplo, nós tivemos um chefe de família, né, Sim. que era caminhoneiro e que teve que parar de trabalhar. Bagunçou toda a vida social e toda a vida econômica desta família, até ele conseguir retornar ao seu trabalho. Demorou uns 2, 3 meses, e foi isso porque ele fechou muito rápido a ferida dele, teve que operar, teve uma série de coisas. Então, Lutamos muito por ele, hein? exatamente, foi uma luta. Então a parte socioeconômica é afetada. A parte de previdência. Hoje, as feridas de perna são responsáveis pela 14ª causa de afastamento do trabalho. Então, gestores públicos, veja só o que economizaria se não tivéssemos feridas. Ex Estou falando de ferida de perna, tá? Não estou falando só das Fo f feridas, né? Fora pé sim, diabético, amputação, tal. 14ª causa de afastamento. Então, é uma enormidade de pessoas. Essas pessoas, elas ficam afastadas a primeira vez em torno de 1 ano. Só que o que se faz hoje em saúde pública é o seguinte: você trata só a ferida, fecha e manda. Não tem o que a gente chama de follow-up. O que, que é isso? Um segmento. uhum. Não é um tratamento da causa. E o que acontece? Abre Acaba de novo. tendo Aí, na recidiva. segunda vez que a pessoa usa o seguro social, ele fica 3 anos e meio. Quando não se aposenta precocemente. Então é um problema de saúde pública que tem que ser visto, Sim, né. E aqui nós estamos aqui oferecendo soluções para expandir. porque a gente quando fala é que nós não vamos colocar imagens para não assustar ninguém, mas quando nós falamos de feridas, não é uma feridinha, uma coisinha bobinha que vai lá um bichinho pica e forma aquela bolinha ali, não, são feridas mesmo, feridas no qual a pessoa que tem, ela não sai de casa, ela acaba se isolando, essa pessoa acaba ficando deprimida, depressiva, fica com aqueles pensamentos suicidas, porque já tivemos, né, inúmeros casos. E E o pior de tudo, a gente às vezes é um ditado que a minha avó falava muito, mas quando criança eu não entendia, não tinha compreensão do significado daquilo. Você não precisa morrer para você cheirar mal. É uma coisa forte de se falar, mas é uma realidade. Porque a pessoa que está ali com uma úlcera, que está sofrendo com aquilo, vocês não têm noção do quão terrível é. Porque aquilo fica vazando, é um cheiro. E assim, dependendo do tipo da infecção, o cheiro muda. Mas mesmo assim, é um odor ruim. Então essa pessoa ela não sai. Se ela chega no banco, se ela vai no supermercado, já olha meio assim, fala, poxa, essa pessoa não tem nenhuma higiene, como que essa pessoa anda com esse cheiro? Mas não é porque ela. Não é, doutor? não, é É como eu estou falando, triste, é muito é um triste. problema social e é um problema econômico, né, é um problema bem amplo, né.
e tem que ser visto. Ah, para quebrar um pouquinho, né, está muito sério Não, hoje, mas né. é um assunto, É, assim, eu sou muito brincalhona, mas é um assunto que eu vejo que precisa de atenção e de cuidado, e porque a gente só sabe quando quando o sapato, o pessoal fala que está apertado, quando é no nosso pé. Então a gente só tem noção da gravidade quando é com a nossa família. E a gente precisa olhar mais para o lado e ver, porque tem muita gente sofrendo com isso. a E é uma Delma coisa assim, é uma barbaridade que a gente vê acontecer, né? a Delma fala o seguinte, que a avó dela morreu com uma faixinha na perna, A minha né. avó. Se a gente tivesse tratando ela, talvez não morresse. Mas vamos falar um pouquinho da vez que a gente veio no DR? Vamos falar. Então conta para o nosso público aí. Bom, eu sempre muito sonhadora, né? Eu falei assim: "Eduardo, nós vamos falar com". Tem uma deputada Sonhadora e e persistente, né. persistente. "Tem uma deputada que eu conheço, que é minha amiga, eu vou conversar com ela para ver se ela consegue ajudar a gente no nosso projeto". Como eu disse, para mim eu tenho vergonha, eu não peço um copo d'água, mas para quem precisa, eu passo óleo de peroba na cara, levo, não tem problema. Mas eu vou bater até a porta abrir. E o doutor Eduardo é testemunha disso. Eu vou atrás, né. Ele vai junto. O marido tem que acompanhar a esposa, não é É isso verdade? aí. Então, aí essa deputada falou assim: "Olha, a ideia de vocês é maravilhosa, é muito legal. Inclusive, a minha mãe padecia de uma chaga como esta, eu sei como é doloroso, como é terrível. Então, daria para fazer uma coisa muito legal. Eu vou colocar vocês em contato com o DR". E nós DR é o Diretório Regional, né, de Saúde. Então nós fomos até lá. Perdão. Na época, era uma gestora que estava, uma pessoa muito bacana, nos recebeu super bem. E eu fui com a minha pastinha de susto, Tenebrosa. desse tamanho assim, olha, de foto. Só que a gente conversando, foi se apresentando, nós fomos falando do nosso trabalho, a gente foi colocando o antes e o depois. Alguns pacientes a gente colocou o antes, durante o tratamento, após o que. E eu fui apresentando e dando nomes, né? Olha, esse aqui não é só, por exemplo, aqui, essa aqui não é só a ferida, essa aqui é a Delminha, ó, tá vendo? A Delminha foi feito isso, porque a Delminha tava com tal coisa. Aquele ali é o doutor Eduardo, o doutor Eduardo chegou assim, assim, assim. Aí ela foi olhando, aí eu só vi ela pegando a foto e ela olhava assim nas fotos, Conferia, né. procurando o nome, não foi? É, tentando a conferência, Aí né. ela olhava e falava: "Mas espera aí, como que você sabe de cada caso e você sabe o nome?". Aí eu falei ela falou: eu sei porque eu me importo, eu vejo, a gente faz curativo, a gente passa uma temporada, né". Mas aí, né, mas eu acho que eu achei interessante Porque cada um, quando chega é, pra é gente, uma pessoa, chega com uma história. É uma vida ali, é uma pessoa. então tem uma certa história e a gente ouve, e a gente entende e a gente tenta ajudar, dar o suporte que precisa. Então não tem como você olhar e não saber quem. É a ciência. Mas, eu achei engraçado esse dia, Delma, que ela falou assim: "Nossa, mas vocês cuidam de feridas, né, isso aqui complexas, né". Eu falei: "É, feridas complexas, a gente qualquer caso que chega lá, a gente abraça e trata, né". Ela falou: "Mas", ela falou pra Delma: Quantos são na sua equipe?". O que que você respondeu? Porque aqui vocês fazem um trabalho de hospital terciário. É, Precisa-se de uma equipe multidisciplinar. Eu falei, eu pensando comigo, mas falei, bom, a nossa equipe, primeiro, Deus, né? Jesus Cristo que está ali cuidando de tudo para nós. Doutor Eduardo, Delminha e a Tatá. Ela ficou olhando assim, como assim? 3 pessoas, né, mas Ela, como assim? E vocês já fizeram tudo isso? Vocês cuidam disso? a gente não tinha feito nem um décimo do que já produzimos, né. Sim.
Mas é muito difícil, né, principalmente quando você tem o poder um poder público, seja ele municipal ou estadual, ou e você não atende algumas exigências, então fica difícil chegar para você os recursos necessários para isso, né. Nós tentamos falar com a cidade que atuamos, na prefeitura, que a gente precisaria para montar uma associação para recebimento de recursos, que até as pessoas querem ajudar, mas no final das contas, passa pela burocracia pública. E aí, eu acho que ferida não é muito interessante, né, porque o pessoal acaba que: "Ah, tá, não sei o quê", são caminhos muito difíceis de ser percorridos, né. Mas nós estamos aí, né, Delma, Não, firme e forte, né. estamos aqui firmes e fortes, persistente, porque somos brasileiros e nós não desistimos nunca. Nunca. Mas nós não viemos aqui para reclamar, nós Não, a viemos gente aqui não tá para é expor porque, nosso trabalho. assim, eu acho muito importante, a gente sempre contar o porquê da gente tomar algumas iniciativas. As pessoas falam assim: "Mas espera aí, se vocês têm uma clínica, por que que vocês querem ter um projeto com esse nome, e vocês querem ampliar? Qual que é o interesse?". É porque a gente vê tanta gente sofrendo, né, e é aquela história. Eu, quando vejo determinadas situações, eu me ponho naquele lugar, eu penso comigo: "E se fosse eu ali?". Eu gostaria de ter um tratamento digno e ter um suporte merecido. Mesmo se eu não tivesse condições, por que que aquela outra pessoa não merece o mesmo? Por que que eu não posso por que que eu não me preocupo, não é verdade? Então foram coisas que Deus foi colocando no nosso caminho, e é um desejo que Deus colocou dentro do meu coração, no coração do doutor No Eduardo, nosso coração. né. E a gente tem inúmeras histórias de eu já fui na Câmara dos Vereadores, olha a situação, para pedir ajuda para paciente que precisava de cirurgia, a gente não conseguia. Já briguei com prefeitura, já fiquei proibida de entrar em hospital também por causa de paciente, mas graças a Deus eu consegui a cirurgia, o que o paciente precisava, o importante é que deu certo. Então assim, são coisas que não tem como você ver alguém caído e não querer levantar. Não dá pra gente fazer isso, principalmente na nossa profissão, não tem. É o que a gente chama de humanização da medicina, né. Uhum, A medicina, ela virou protocolar e tem que ser protocolar, ela tem que se basear em medicina e de evidências, ela tem que ter, um protocolo de tratamento, uhum. isso é importante. Mas não pode esquecer que do outro lado tem um ser humano, né. Tem um ser humano que tem dor, que ele tem família, que ele tem problema, né. Então, nós optamos pela medicina humanizada. E nós acreditamos que esse é o caminho, É, que a medicina não é uma ciência apenas biológica, é uma ciência humana. E essa faz toda a diferença, faz toda a né. diferença. Quando a pessoa começa a acreditar na cura, né, aí vem a parte da fé, né, que é É, como a gente sempre fala, né, Delma, a ciência ela é finita, né, ela sim. chega num ponto para, mas a fé é infinita, né, então o tratamento todo, né, se baseia nisso, né. Não, e você me falando isso, eu lembro, assim, a gente tem inúmeras histórias de pacientes, mas, assim, alguns marcam mais do que outros, né, como essa eu vou falar o nome. Se a senhorita estiver me vendo, viu, irmã Angelina, Ai, ó, tô Deus, com saudade. A senhora não foi me visitar, viu. eu tinha Deixa a senhora certeza. comigo, viu. Fala para o irmão Moisés também que eu tô com saudade dele. Eu amo muito vocês, viu, ô fujona, mas eu te amo. A irmã Angelina, tadinha, ela chegava e um dia nós vamos contar o testemunho inteiro dela, porque passa mais de uma hora. Eu até brinco que eu nunca chorei tanto por alguém como eu chorei por causa dela. Acho que dava para formar uma lagoa, Um brejo, um brejo. Já é um brejo. é liberdade, E é um brejo. e eu não esqueço dela falando, né: "Ai, irmã, puxa vida, eu vejo todo mundo dormindo
e eu tenho que ficar sentadinha, e ela falava, mostrava na perninha, que ela ficava passando a mãozinha na perninha. Eu vejo todo mundo dormindo e eu tô ali mexendo na perna, massageando para ver se a dor passa, mas a dor não passa. E a única companhia que eu tenho é a Meg. Eu falei, mas quem é Meg, irmã? Ah, a minha gatinha. A minha gatinha é minha companheira. Então, imagina a situação. A pessoa sem comer direito, sem conseguir dormir. E, gente, é terrível. E ela via todo mundo dormindo, todo mundo descansando, e ela ficava ali sentadinha. A companhia dela era a gatinha, porque era uma dor tão grande que nem medicação para dormir não dava sono nela, É, né? porque o problema da irmã Angelina era que ela tinha. Normalmente, quem tem um problema arterial, que o sangue não chega lá embaixo no pé, ele tem problema no pé. Só que ela tinha uma úlcera de perna que a gente chama de úlcera isquêmica. E essa úlcera isquêmica, todo mundo trata como se fosse varizes. E ela rodou muito tempo isso. E a ferida foi aumentando. Foi aumentando. Foi aumentando. Nós conseguimos, nós até que chegou num ponto que precisava fazer uma revascularização dela, né? O que que é isso? É jogar sangue lá embaixo, né? E ali não dá. Tem que ser um hospital maior, né? Nem na cidade a gente faz isso, não consegue. Tem que ser grandes centros e hospitais públicos que a gente chama de terciário, né? Que tem atenção terciária, né? E aí, você conseguiu aí depois de correr, É, é. orar Uma muito e baita, correr. foi uma longa jornada, viu? Eu fui na Câmara dos Vereadores. Eu fui, eu fui tentar conversar com o prefeito ele não queria me receber. Eu falei, não tem problema não. A hora vai dar certo. Aí, um dia em especial, a gente estava saindo do programa da rádio e o Eduardo falou assim: a gente precisa abastecer o carro. Aí a gente passou no posto de combustível e a prefeitura é logo perto, assim, dá para ver, meio que em frente ao posto, né? Eu olhei uma movimentação assim, eu falei: o danado tá lá. Eu falei: Eduardo, olha lá quem tá ali. Ele pegou e falou: prefeito. Eu falei: ele tá acompanhado. Eu falei: que belezinha. Aí o Eduardo saiu do posto e estávamos voltando para casa para pegar o material e a gente trabalhar na clínica. Eu olhei para ele e falei: Eduardo, vira o carro. Ele: como assim? Vira o carro. Ele: mas você vai fazer o quê? Eu falei: como eu vou fazer? Eu vou falar com o prefeito. Ele: Delma, você vai chegar lá, vai olhar para o prefeito e vai falar o quê para o prefeito? Eu falei: Eduardo, eu não sei exatamente o que eu vou falar, mas eu vou falar com ele. Aí o que que você fez? Virei o carro. Virei o carro, voltei, estacionamos em frente à prefeitura. Delma desceu. Quando eu olhei do lado, ela já estava lá na frente do prefeito. E Eles estavam tirando fotos, né, Delma? porque eles tinham recebido. Uma emenda parlamentar e o prefeito tinha comprado um carro, uma coisa lá, né? Eu não lembro exatamente o que era, se era uma Era uma máquina. doação, não sei É. exatamente. E assim, ele fazendo pose para tirar foto e tinha, tava lá com ele uma figura lá da outra figura, né, da Isso cidade. mesmo. E eu sei que quando eles me viram, o pessoal foi ficando meio assim constrangido. E veio um assessor dele e falou assim: mas por que que você não marca para falar com ele? Eu falei: então, eu tenho tentado. O problema é que eu não tenho conseguido. Eu acho que tá bem mais fácil eu conseguir um horário na agenda do presidente do que falar com ele. Aí o cara ficou meio assim sem graça, né? E eu só fui vendo que o prefeito foi ficando, né, meio constrangido, meio assim, o sorriso já foi desaparecendo do rosto dele. Aí eu: "E aí, prefeito, tudo bem com você?" Ele já olhou: "Oi, Delma." Eu falei, eu estendi a mão para cumprimentá-lo, né? Eu falei: "Não, me dá um abraço." Falei: "A gente aqui é tudo irmão em Cristo, a gente é munícipe, aqui é tudo da mesma cidade." E aí, as visitas que estavam com ele, né, ficaram olhando meio assim sem graça. Eu falei: "Então, sabe o que que acontece? Lá na Bíblia, não tem a parábola do juiz Inico?
Ele não temia nem o homem e nem a Deus. Contudo, havia uma viúva que todo dia ela estava ali batendo na porta, né? Faz-me justiça, faz-me justiça. Até que um dia ele não aguentou. Falou, eu vou fazer justiça para essa mulher parar de me incomodar. Aí eu olhei, falei, então, eu tô igual essa mulher aqui hoje, tô batendo na porta da misericórdia, uma hora ela vai abrir, quem sabe seja hoje. E aí ele ficou mais sem graça, não, mas por que que você não veio aqui antes? Eu falei, bom, eu vim, o difícil foi que foi você receber, né? Mas olha a oportunidade. Aí ele pegou e falou, olha, vamos fazer o seguinte, hoje eu não consigo falar com você, mas vem amanhã. Eu falei, olha, se você me falar para eu estar aqui 6 horas da manhã, 5 para 6 eu vou estar aqui na porta. Ele falou, não, não precisa ser tão cedo. Eu falei, mas que horas? 9 horas. Aí vai o Eduardo, Delma, ele não vai atender. Ah, imagina. Eu falei, Ele não ele vai estar vai. lá. Não, ele não vai atender, não vai atender. Bom, 8h45 nós já estávamos na prefeitura. Eu fui até com a minha canequinha de café, lá tomando meu café para eu não perder o horário. E me deu, assim, na hora que a gente subiu e estávamos aguardando, mas me deu uma tristeza, mas uma tristeza no coração. O Eduardo falou, Delma, ele não vai atender a gente. Aí eu olhei pro Eduardo e falei assim, Eduardo, hoje, se ele não nos atender, ele não está fechando a porta pra gente, não é a nós que ele não está recebendo. Ele não vai estar recebendo aquilo que Deus está trazendo para ele. Talvez a última porta para que seja a solução para aquilo que ele está vivendo. E o Eduardo falou, nossa, eu falei, é. Eu sei que aí veio de novo um assessor dele, aí chegou o vice-prefeito. Bom, ele não apareceu, falaram que ele tinha um outro compromisso, que tinha que ir para uma outra cidade. E meses depois, nós soubemos, né, teve Dias depois. dias depois, o que aconteceu com ele, né? 2 dias depois. Ele acabou cometendo suicídio, foi uma coisa muito marcante É que o que aconteceu diz. lá, né? E o Eduardo falou: Poxa vida, Delma, você falou. Eu falei: É. Talvez, se ele tivesse recebido, talvez Deus fosse colocar uma solução no coração dele para aquele problema que ele estava vivendo e ele não conseguiu expor, né? Então a gente vai vendo que uma coisa vai levando a outra e a gente ficou sem saber o que fazer com a irmã Angelina daí, Ah, né? voltamos à irmã Angelina. Eu pensei que você tinha esquecido dela. Não. Mas aí a gente conseguiu uma internação para ela, Deus preparou, ela foi operada. Não, primeiro ela fizeram um exame que se É que eu chama. tô resumindo É, porque mas só para falar a parte né? médica, né? Fizeram um exame que chama-se arteriografia e tentaram fazer uma angioplastia. Não conseguiram, deram alta para ela. E aí o que aconteceu? Eu falei, ela não aguenta, essa perna não aguenta até o retorno, que era quase 30 dias. Aí lá vai a Delma correr atrás de novo. Ela conseguiu internar na Santa Foi. Casa, ela voltou lá pra Sorocaba e operaram ela meio que na urgência. Aí fizeram uma ponte, né? Que a gente tinha ponte safena na perna. Na verdade, foi com um material chamado Daco. E, 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 e aí aconteceram algumas coisas, né, Delma? Que não estava funcionando, o enxerto estava infeccionado, o Daco é um plástico, não pode infeccionar, né? E eu falei, Delma, e, essa perna não tem mais o que fazer. e assim, Entupiu o enxerto 2 ela vezes. estava com a ferida, mas ela ainda estava andando. Quando ela voltou na clínica, ela estava com uma cadeira de rodas porque ela não conseguia andar. A gente não conseguia, nem usando o ultrassom, pegar uma veia dela para fazer medicação. E ela não aguentava de dor. Um mau cheiro que vocês não têm noção do cheiro. E o marido dela, ele olhava para mim e ele falava assim: "E agora, irmã, o que que a gente vai fazer? O que vai ser da Angelina?"
E eu: "Irmão, eu não sei, mas Deus vai prover alguma coisa". E nesse dia a clínica cheia de gente, eu saía para um lado, para o outro, aí eu só vi o Eduardo no telefone, o Eduardo me chamou e falou: "Delma, nós precisamos internar ela, a gente vai cuidar um pouco, controlar a infecção e ela vai perder essa perna. A perna dela tá condenada, não tem mais o que fazer. A perna, você viu o cheiro?" Eu falei: "Eu vi, eu senti". Ele falou: "Então, não tem o que fazer. Não tem, ou ela vai morrer". Aquilo me deu um desespero, né, doutor? É. E eu ia Falei, na vai, vai. sala e Eu falei, vai, voltava. tá, a clínica tá Ia cheia, vamos deixar ela aqui quietinha e a gente vai fazendo as coisas, né? Daqui a pouco a gente vê o que vai e fazer. nesse meio tempo, porque eu sou muito assim, eu não sou de me conformar. Eu peguei o telefone, eu falei: "Ah, vou ligar para fulano, para beltrano, vou ver não sei o quê", tem que ter um jeito. Eu fui batendo em tanta porta, nenhuma porta se abriu. E a pior coisa que tem é quando você se depara com uma situação, você olha para os lados, é como se você tivesse encurralado, você não tem para onde sair, você não tem para quem mais gritar, você não tem mais o que fazer. Aquilo me deu um desespero, uma tristeza tão grande, uma agonia. Até uma conhecida nossa, que poderia ajudar, que nunca deixou de responder uma mensagem, nesse dia ela também não respondeu. E voltei lá para a sala chorando. Aí vem de novo, né, irmão Moisés? Irmã, e agora? O que vai ser da Angelina? E eu com aquilo assim, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que eu vou falar para ele?" E ela chorando de dor, e eu chorando em cima dela. E eu falava assim: "Meu Deus, não é possível". E aquele desespero, aquela agonia, até que eu peguei e coloquei uma luvas, né, peguei o banquinho, fiquei do lado dela e coloquei a mão bem em cima da perna dela. E falei assim para Deus, falei: "Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei como, mas o Senhor sabe como fazer. Faz jorrar sangue dentro dessa artéria, seja de cima para baixo, de baixo para cima, mas que ela não perca essa perna, ela não pode perder essa perna. A gente lutou tanto para isso. Ela não merece ficar assim". Aí daqui a pouco eu só senti uma mão assim: "Sai pra lá, para de ficar chorando em cima dela, vai, sai pra lá". Eu olhei assim, era o Eduardo, né, eu falei: "Eduardo". Ele: "Espera aí", e já com o ultrassom de novo. Ele: "Delma, olha aqui, olha isso aqui". Aí eu virei, olhei, né, eu peguei, olhei e falei assim: "Eduardo, para de querer me enganar, isso aí é uma imagem salva do ultrassom, eu sei que não tem mais o que fazer". Ele: "Delma, põe a mão aqui". Detalhe, o pé dela estava gelado. Estava um cheiro que ninguém aguentava. Aquele cheiro foi desaparecendo. E ela falou assim: "Ah, que coisa engraçada. Parece que a dor tá indo embora, eu não tô sentindo a dor. As agulhinhas no meu pé não tá mais". Quando eu olhei assim, né, o Eduardo falou: "Delma, você tá duvidando? Põe a mão aqui". Dava pra sentir o pulso do pezinho dela. Só que é verdade. É inexplicável, tanto que ela voltou no serviço lá de origem, né? E só que aconteceu. Já estavam prontos para fazer a amputação e agora ela está se recuperando, né? E aí a Delma fala assim: sua sumida, porque ela sumiu mesmo. Ela, agora ela tá com, já tá andando, tá bem, né? E Tá foi um caso dormindo, bem se emblemático, foi um alimentando. caso bem de fé mesmo, né? Porque ali não tinha mais o que fazer. Eu sou um cirurgião vascular bem experimentado, né? Eu indicado a amputação até para preservar a vida dela, né? E ela já estava entrando em septicemia. E eu tenho que falar para vocês que eu vi isso acontecer, né? Porque se me falam, eu ia falar, ah, né, tá bom, né? Entupiu tudo e agora começou a jorrar, E né? tanto que assim, na parte de cima não tinha, né.
Foi um negócio, assim, Não tinha sinal diferente, de né, nada, bem mas embaixo diferente. estava E batendo. aí, como ele continuou, né, estava infeccionado o enxerto. Aí continuou, ela começou a melhorar, 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 ela conseguiu ficar com o membro dela. Então, assim, foi um caso marcante dela, né, um caso que difícil, um caso que mas assim, nós, primeiro Deus, né, mas nós lutamos muito para poder fazer os procedimentos médicos necessários, Sim, né, principalmente a Delma, né. Nós lutamos muito, batemos em várias portas, tentamos internação, até que nós conseguimos internar em uma vaga aqui em Sorocaba. E depois, quando ela teve alta, lutamos de novo, tal. Então, assim, nós brigamos, né, pelos nossos sim, pacientes. Essa história, para resumir, como é que nós encaramos o sofrimento alheio, como se fosse da nossa família e nós mesmos, com toda né? certeza. Por isso que a gente chama desde o acolhimento até a alta, né? Quando a gente dá alta numa ferida difícil, a gente fala, só falta abrir uma champanhe, que nós não bebemos. Mas É, assim, só falta é abrir uma uma festa, champanhe, é é uma uma festa. festa. E então, é muito gratificante esse trabalho. E a gente poderia estender isso, né? É, porque a Ou gente só a nível de franquias, a nível de público-privado, né? Ou a nível público, né? Nós estamos querendo fazer isso. É um projeto, Projeto Nazareno, mãos que curam feridas do corpo da e alma. da alma, porque a cura também a cura para que aconteça de fato, né, E esse é de dentro para fora. E esse projeto, ele não é apenas um projeto, nós vamos cuidar. Não, nós queremos ter um projeto de educação continuada. Nós já temos já um curso online Uhum. de imersão, já estamos fazendo parceria com universidades para fazer um curso de imersão para quem trabalha na área, para ter os cuidados necessários, os curativos corretos, a identificação do tipo de ferida, o que nós fazemos. Então, assim, a gente está querendo fazer uma educação continuada, nós estamos querendo fazer os hands-on, né? Hands-on é quando você marca para, ó, tem que fazer assim, assim, assim. eh, então, bolamos o Flebogel, que é um gel de barreira, que é analgésico, né? Depois a gente conta a história, Anti-inflamatório, anti-inflamatório, clareador. clareador, a gente conta a história do Flebogel também. Então, nós estamos com vários projetos, né? E Em todos breve em embasados no breve terá projeto já. Nazareno, né? Sim, sim. Porque o mais importante, uma coisa que é um desejo nosso, para que seja um legado, é a formação de pessoas humanas. A formação de cuidadores que de fato venham ser humanos, que gostem de pessoas, amem cuidar de pessoas, e não faça aquilo ali, aquilo que fazem, olhando apenas a doença em si. Ah, vou cuidar disso aqui, pronto, acabou. E olhem que tenha olhos, olhos de fé, olhos de amor, né? Que quando vê ali que o olhinho tá triste, às vezes a pessoa tá com aquele sorrisinho no rosto, mas você olha bem nos olhos, você vê que a pessoa tá triste. Então, aquele profissional que ele vai saber identificar isso e ele vai saber cuidar, vai saber dar uma boa palavra, porque uma coisa a gente percebe todos os dias. Quando a pessoa tá mais empolgada, ela tá mais alegre, ela tá mais positiva, ela se torna uma pessoa esperançosa. E essa pessoa acaba tendo uma recuperação muito mais rápida que as E a outras. medicina explica isso, né? Explica porque a desesperança, o desânimo, a depressão, ela afeta todo o sistema Uhum, imunológico. E aí você tem uma baixa da imunidade e piora várias doenças, né? Então isso é explicado pela ciência também, né? uhum. Então, E então a gente trata isso. E o que a gente quer concluir no nosso projeto é que é um projeto multidisciplinar, né? Ele não é um projeto apenas do cirurgião vascular ou da enfermeira estomoterapeuta. Ele é um projeto que envolve a nutrição, que é nutricionista, ele envolve o psicólogo que trata, né,
No momento nós somos tudo, né, Delma? Ele envolve a fisioterapia, que às vezes tem feridas que deixam Importantíssimo. sequelas, né? Que são muitos anos, não consegue mexer direito Ou o a pé. molecada que cai de moto também, que fazem umas coisinhas, ficam umas feridinhas mais ou menos Não, complicadinhas, a né, de gente já tratar tratou e vários, precisa. né? E então, assim, e é um projeto de saúde pública que é muito importante, um projeto que nós acreditamos muito, né? Uhum. E que vai beneficiar milhões de pessoas, milhares de pessoas, né? E para você ter uma noção, hoje, o Senhor de Perna é de 4 pessoas a cada 100 mil habitantes. Aqui nessa região ela é um pouco maior. E por que que ela é um pouco maior? Porque tem muito agro, a pessoa trabalha muito de pé, se machuca muito, também tem a questão da hereditariedade, né? Então, o que que acontece? Uma região que tinha muito, que dá mais em branco, né? Ferida de perna, Uhum. né? Então tinha muita colônia italiana, e tem a hereditariedade, os fatores, e o tipo de trabalho, vários filhos, né? Famílias numerosas, né? Então, assim, e acontece muito isso aqui nessa região. Então, é até mais do que essa estatística aqui, é uma estatística internacional, não é uma estatística brasileira, é uma estatística brasileira. O Brasil ainda tem é muito deficitário, né, em estatística, mas é mais ou menos isso, né? Então, se você fizer a conta, tem muita ferida. Tem E com o envelhecimento da população, isso vai se tornar, assim, muito frequente. E quem souber tratar de uma forma humana, quem souber acolher direito e tratar até espiritualmente, né? Conselhos, religiosidade, né? Fé e razão faz toda a faz diferença, toda a diferença. faz toda a diferença. Toda a diferença, E né? aí, assim, a pessoa já vai se animando, já vai ficando com o astral lá em cima, ela já não vai querer ficar vendo aquele noticiário lá que quando liga a televisão sai até sanguinho da televisão, né? De Mas tanta notícia sangue é ruim, vida, hein? né? Não, de tanta notícia ruim que a pessoa já fica, meu Deus, a pessoa não sai da casa. A pessoa já para de ver essas coisas ruins, já começa a ver, já vai ver vai ouvir música, vai ver um filme que goste, um filme mais animado, ou então vai ver um programa de televisão que tem uma coisinha mais bacana, ou melhor, a pessoa começa a ir para a igreja de novo. Olha que coisa boa, E sabe o que é né? interessante? Começa a assistir a gente também no YouTube, olha que legal. Sabe o que é interessante? É que quando a gente dá uma alta, na verdade a gente não deu uma alta. Fala, agora você vai voltar, vem toda semana, vai É, voltar daqui um mês. A pessoa fica triste, né, Del? fica. A gente também sente saudade. Aí fala assim, a gente fala assim, então faz o seguinte, vem tomar um Vem café tomar um semana café. que vem e a gente conversa um pouquinho. É engraçado isso, é uma Porque coisa que todo na, mundo na é louco. recepção, o meu pai, ele sempre, ele faz o café e ele fala, Delminha, tem que vir buscar o café. E olha, é uma delícia. Muito bom o café do seu Raul. O seu também é, viu, mãe? Não fica com ciúme, O não. Everton que eu digo. E, e a garrafa, ó, você tá vendo aí, né, mãe? É ele, viu? É ele. E aí, fica lá o cafezinho do seu Mas Raul. eu quero fazer uma parte. Olha ele, olha você Olha, o errado. café da minha sogra Falar mal da mãe, é falar da bom, sogra não pode, hein? mas o café da minha cunhada, olha, esse café da minha cunhada. Ô, Bia, olha, o seu Bia, café, eu Bia, não adoro minha dá. cunhada. Mas o seu café, Bia. Né? Só para fazer uma parte. Outro dia eu fui levar o meu cunhado lá na casa da minha cunhada, que é aqui perto, né? E eu tava meio que em jejum, né? Já era 6:30 da tarde, né? E tinha lá um café, né? Ela falou, você quer tomar um café? Eu falei, quero tomar um café. Deus do céu. Tá bom? Eu falei, tá bom, Não, é bom tá o bom. café dela que você toma, não fica um bichinho vivo na barriga, Aí no eu falei, não, tá estômago, bom, né? Enrolei lá com a mata xícara, todos os bichinhos. deixei. Aí eu falei, bom, agora eu vou tirar esse sabor da minha boca com esse suco que tá do lado. Aí piorou. Aí eu falei, comecei a tomar o suco. Mas, Bia, nós te amamos, viu? É ele também, viu? Eu só tô contando o que acontece, mas é ele. Mas é verdade isso que a gente tá falando. A gente não faz só paciência, nós fazemos amigos, a gente chama de irmão, né? Aí eu sempre brinco assim, falo assim, nossa,
A clínica já foi melhor, hein? Aí a Tatá, mas o que que foi, Delminha? Eu falei, nossa, ó, só tem café, que pobreza, não tem um bolo. E do lado da clínica tem a fábrica de bolos. Pense num bolo gostoso, abençoado. Pense nos diabéticos comendo bolo. Que beleza. Mas aí que tá, quando a pessoa come Não, nem começa, né? Não vamos ser um criticados até. pedacinho assim, Para um com isso. pedacinho. E outra coisa, se passar mal, tá do lado do médico. Ó, que beleza. Ah, é, é. Aí o que que eu peço pra Tatá? Pega um bolo, deixa cortadinho, fica ali na recepção. Você tem que, precisam ver que gracinha. Mas vem Eles os ficam bolos com. light também, vem os bolos light. Mentira, nunca vi, não. É Você mentira. quer me complicar com o conselho regional, né? Não Mas pode é deixar bonito. bolo Ah, não em pode? recepção, não pode deixar bolo em recepção. Então, não, mas fica. Mas não fica. Não dá, mas é separado, gente. É totalmente Ah, isso aí tá separado. me lembrando. Mas é bonitinho que eles ficam conversando. Aí você sarou, ai, que Mas não bom, é que todo dia que tem bolo, não, beleza. viu? E Quando tem aí, diabético, não tem bolo, não. quando a gente libera mesmo que deu alta, aí vai aquele outro paciente, mas e o fulano? Não veio mais? Não, sarou, graças a Deus tá bem. Ah, mas é uma pessoa tão bacana. Então, assim, eles fazem amizade entre eles. E a gente também constrói uma boa amizade, né? É, sente falta também, Ah, né? gente. Mas é um trabalho gratificante. Eu sempre falo que eu estava com uma vida estabilizada em São Paulo. Aí eu conheço a Delma, eu pensei que ela ia comigo para São Paulo. Ela ficou Foi um golpe ao contrário. ela ficou por aqui mesmo. Nós ficamos por aqui, né? Então a gente está metade aqui, metade lá. A gente trabalha lá ainda. E é muito gratificante. Eu falo que deu um renovo na minha vida, porque eu comecei a fazer mais medicina mesmo, né? Então, comecei a tratar da parte clínica, comecei a tratar da parte vascular, as coisas vasculares que até as sociedades de classe negligenciam. O filho é muito negligenciado, até pela parte vascular. Então, você vê muito enfermeiros, não que eles não saibam tratar, não é isso. É que às vezes precisa de um cirurgião, Não, precisa de um clínico, precisa de precisa de uma. procedimentos, Exato. né? E precisa de uma equipe, como eu falei, multidisciplinar, né? E e o tratamento da causa, né? Então, é esse o projeto Nazareno, que inclui desde o acolhimento até a alta, né? Até a alta, com o acompanhamento, todo o Com follow-up, todo o né? suporte que o paciente precisa. Para o paciente entender, né? Eu perco, às vezes, uma hora numa consulta porque eu quero que ele entenda o problema dele. Eu O não quero, difícil é né? quando aparece uma pessoa assim, que nem a irmã Nésia, né? Delma, Que, que é uma bênção. ela E ainda aí, conta o nome. Não, não tem problema. E aí, ele tá lá 1 hora, 1 hora e meia com a paciente. Aí vai ele, Delma, ela tá com faixinha nas 2 pernas e ela não quer deixar que eu veja a outra. A que ela quis me mostrar não tem praticamente nada. E a que realmente que eu tô percebendo pelo cheiro que não tá legal, ela não quer nem que eu coloque a mão. Aí eu olho pra ele assim e falo assim: não, pode deixar, eu vou lá ver ela, né? Aí vai lá, Delminha, chega, né? Mas e Deus, irmã, tudo bem? Ela, ah, tô indo, né? Então, irmã, a senhora vê que por causa dessa perna, ela, pois é, tá doendo tanto. Vem então, irmã, já que a gente tá aqui, vamos aproveitar e ver a outra também, que qualquer coisa a gente já faz um outro curativo. Aí ela, tá bom, irmã, vamos. Aí vem ele, o que que você falou pra ela? Eu tô 1 hora e meia tentando convencer ela, não deixa eu nem chegar perto da perna dela. E pior que aquela perna tava ruim, tava cheia de larva de mosca, né? Tava uma benção. Mas são histórias, né, de consultório, de clínica, que vão marcando, né, a Vamos. vida da gente, né? A gente vai aprendendo com os pacientes, ensinando os E pacientes, como a gente né? aprende. E vamos vendo que cada pessoa, cada janelinha de uma cidade grande tem várias histórias, histórias de luta, né? Superação. Tribulações, histórias de superação, história de dor, né? Então a gente às vezes passa
Principalmente em São Paulo, que é muito grande, você olha aquele prédio, aquele ali, aquele fala: "Nossa, tantas histórias, né, Quantas, quantas coisas que", quantas né, vidas, né? quantas vidas, né. E se a gente puder contribuir um pouquinho, a E gente está à todas, disposição. sim, estamos à disposição. E estamos chegando ao fim. É, estamos chegando ao fim desse episódio, né, o quarto da série, Isso. e nós agradecemos a todos, né, os nossos patrocinadores, nossos Todos parceiros. aos nossos amigos, parceiros que estão ali firmes e fortes do nosso Tá? lado. E também ao nosso irmão Everton, a nossa irmã Carol, o Pierre. São pessoas maravilhosas que Deus deu a permissão da gente estar conhecendo. Irmão Rodrigo, deixa você comigo, viu? Não veio de novo, né? Ó. Então, e voltamos na semana que vem, Se né? Deus quiser, estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos. Amém. Deus Até abençoe. em breve.